Olá para você aqui do meu canal do YouTube, que alegria estar aqui trazendo mais um conteúdo para você. O conteúdo de hoje é sobre a mudança que eu tive na minha vida através dessa pergunta aqui, que eu quero fazer para você neste vídeo. E eu já quero pedir para você já curtir, já compartilhar, ajuda aí a gente levar essa mensagem para mais pessoas, porque vale muito a pena, vai valer muito a pena para sua vida, tá bom? Então o tema de hoje é o que você aprendeu sobre dinheiro, porque é baseado no que eu fiz na minha vida, na minha história sobre dinheiro, que as fichas foram caindo para mim e eu montei esse vídeo aqui, né, estruturei para trazer para você. Então, como é que se formou o seu modelo de dinheiro? Como que você formou o seu modelo de dinheiro? Na verdade, quais os pensamentos e quais os sentimentos que você teve no decorrer da sua vida que induziu você ou que conduziu você para a ação, para tudo que você tem hoje ou deixou de ter até hoje, através do que você viu e do que você sentiu, e isso fez você pensar também no que você é hoje em relação à parte financeira. Então, na verdade, ações conduzem aos nossos resultados. As ações nos conduzem aos nossos resultados. Então, quais ações que você tem feito que tem conduzido você para os seus resultados? Essa é a grande pergunta. Então, os nossos rendimentos crescem na mesma medida em que a gente cresce. Então, se você tem crescido, se você tem investido nessa parte, se você tem estudado essa parte, se você tem lido livros, se você tem caído muita ficha e tomado muita decisão, então com certeza o seu rendimento também cresceu. Porque se você, como pessoa, cresceu, não tem jeito de você não crescer o seu rendimento. Não tem jeito de você não ganhar mais se você estiver realmente investindo em você. Então, se você quer mudar os frutos, primeiro precisa trocar as raízes. O que é isso? O que são as raízes? As raízes estão lá embaixo da terra. Elas, estando fortes, estando firmes, adubadas, bem cuidadas, não apodrecer, se não acontecer nada de ruim com a raiz que está lá embaixo da terra, acontece que o tronco vem, as folhas vêm e o fruto naturalmente aparece, aquele fruto viçoso, aquele fruto maravilhoso. Então, o que é essa analogia? Essa analogia é o seguinte: se você começar de baixo, começar estudando, começar investindo, aprendendo como faz para começar, por exemplo, a guardar um pouco de dinheiro, a ter um investimento, a ter um dinheiro reservado, você começa ali de baixo e isso vai crescendo, vai dando frutos para você, né? O tronco vai ficando bom, as folhas são verdes, viçosas e o fruto inevitavelmente chega para você, porque precisa realmente adubar a raiz, precisa preparar você para isso. Eu passei muito problema, muita dificuldade antes de entender isso na minha vida e eu não conseguia prosperar, eu não conseguia ganhar mais dinheiro, não conseguia guardar, não conseguia nada, né? Hoje eu tenho o carro que eu quero ter, eu dirijo o carro que eu quero dirigir, eu moro num apartamento quitado, né? Eu tenho sempre dinheiro guardado, eu tenho sempre projetos para o futuro porque eu trabalhei a minha raiz. Enquanto eu não trabalhei isso, eu não consegui nada disso. Eu andava em círculo, eu sempre ganhei dinheiro, mas o dinheiro não parava comigo, não rendia, eu não sabia o que fazer. Então, muito complicado. Isso é culpa da gente? Não, não é culpa da gente, porque nós, quando nós nascemos, a gente não aprendeu desde cedo a poupar, a gente não aprendeu desde cedo como que lida com dinheiro, a gente não entendeu o que significa ter dinheiro. Então, a gente que eu falo assim, no caso eu, né, eu tive que aprender a duras penas como que eu ia trazer rendimento para mim de maneira correta, que é trabalhando realmente a minha raiz, os frutos só vêm com a raiz trabalhada. Então, na verdade, dinheiro é resultado do que você vem fazendo com você, com a sua vida. A riqueza que você tem ou deixa de ter também é resultado da sua vida. A saúde que você tem, na verdade, hoje é resultado da sua vida. Você tem as taxas em dia, você tem assim, você faz um check-up no médico, tá tudo ok? É resultado do que você vem cuidando da sua vida, do seu corpo, do seu templo, da sua saúde que Deus te deu, da vida que Deus te deu. A doença também é resultado. Resultado de quê? Uma pessoa que tem, por exemplo, colesterol alto, é diabética, uma pessoa que vai fazer os exames, está tudo alto, tudo alterado, né? As taxas no sangue, é resultado da lasanha, da Coca-Cola, do refrigerante, do doce, do açúcar em geral, das massas, é resultado daquela alimentação que não foi saudável para o seu corpo e isso levou o seu corpo a adoecer.
Isso levou os seus órgãos a adoecerem. Então, a doença também é resultado do que você buscou para o seu corpo. Isso vale também para o dinheiro, né? O dinheiro também é resultado do que você plantou na sua vida, da raiz que você aguou, adubou e cuidou para poder dar mais dinheiro para você ou não. Então, o peso que você tem também hoje é resultado, né? Se você está acima do peso hoje, se você está passando por uma obesidade, por exemplo, né? Então, é resultado do que você ingeriu, resultado que você colocou para dentro do seu templo, né? O nosso templo, né? O nosso corpo é templo de Deus, então nós devemos criar estratégias para cuidar melhor do nosso templo. O que são essas estratégias? Uma academia, uma alimentação saudável, um bom sono, uma boa noite de descanso, né? Largar o celular antes de dormir para dormir melhor, 1 hora antes já deixa o celular de lado, colocar uma meditação. Tudo isso traz resultado para saúde física e mental. Então, o meu mundo interior cria o meu mundo exterior. É isso que eu tô dizendo aqui, né? Então, se eu acredito que eu posso começar a fazer diferente, eu posso fazer diferente. Porque a mente, ela manda no corpo. A mente manda no corpo, decora isso. Por quê? Porque tudo que eu quero, tudo que eu acredito que eu posso realizar, eu posso realizar. Tudo que eu acho que eu não consigo, eu não consigo. Se eu achar que eu sou capaz de ter bons rendimentos na minha conta a partir de agora, eu vou ter bons rendimentos na minha conta a partir de agora. A mesma coisa é você. Então, se você achar que a partir de hoje você vai começar a guardar um certo valor do que você ganha por mês, vamos falar pouquinho? Vamos falar aí de R$100. A partir de agora eu vou guardar todo mês R$100. Quanto que você vai ter no final de 5 anos? Faz uma continha aí. Eu desafio você a pausar esse vídeo, pegar a calculadora e fazer. Faz aí, R$100 vezes 5 aninhos só. Gente, 5 aninhos passa rapidinho, né? Então, quanto que você vai ter na conta? O que você faria hoje com esse valor aí na sua conta? Simplesmente guardando uma nota de 100 todo mês para você. Isso não tô falando nem de juro, rendimento, investimento, tipo de investimento, não tô entrando nisso aqui não, né? Porque nem dá para falar aqui sobre isso. Então, a primeira influência que a gente tem na vida é a verbal. A verbal, o que a gente vê as pessoas falando, é o que as pessoas falaram perto de você quando você estava criança, adolescente, jovem. O que as pessoas falaram perto de você sobre os ricos, por exemplo, né? O que as pessoas falaram que as pessoas ricas tinham com elas? Eu, por exemplo, eu sou filha de caseiro com filha de doméstica, do lar, né? Então eu tenho muito orgulho dos meus pais, sou grata aos meus pais. Mas a gente morava numa fazenda que o dono dessa fazenda era muito rico, muito rico. E aí os meus pais, meus irmãos, todo mundo que ia lá falava assim, perto de nós, crianças, né? Eu sou a mais velha de 4 irmãos. As pessoas comentavam assim, o fulano de tal, que é o dono da fazenda, ele é muito rico, mas ele é ridículo, ele não dá comida pra ninguém. Se a gente for lá no pomar pegar fruta, ele manda os cachorros em cima de nós. Ele coloca os cachorros para colocar a gente para correr. Ele é muito descuidado, ele não toma banho, ele é uma pessoa ranzinza, ele é uma pessoa amarga e ele tem uma espingarda. Se a gente for lá, ele mata, ele dá tiro. Então, o que a gente escutou a vida inteira sobre o rico, que a gente tinha de referência lá perto de nós? Que ser rico é ser tudo isso. Então, o que vem aqui para nossa crença, para nossa mente, para nossa memória? A minha memória dos meus irmãos, que era todo mundo ali pequeno, criando ainda, formando as nossas crenças. A gente visualizava rico como sendo ridículo, que não tem fartura, que mata, que atira, que é ranzinza, que bota cachorro para correr atrás dos outros. Então, ser rico é muito ruim, porque é uma pessoa amarga, uma pessoa suja, uma pessoa que não toma nem banho. Que horror ser rico. E isso foi plantado na nossa mente. Olha só, essa crença veio na minha mente a vida inteira. Eu tive que estudar muito, ler muito para poder quebrar essa crença e trabalhar muito isso em mim para eu não ter esse problema, né? Para eu poder prosperar. Então, quando o nosso subconsciente precisa optar entre a lógica e a emoção enraizada, porque isso enraizou dentro de mim, quase sempre a emoção ganha. Se a gente tiver que concorrer entre a lógica, a razão e a emoção, aquilo que foi gerado dentro de mim, lá naquela época, que eu era uma criança ainda, passando para a adolescência, a emoção sempre vai mandar. Tanto é que toda vez que vem um projeto para mim, eu tenho que me policiar, porque eu começo a achar que aquilo lá vai me deixar rica, vai me deixar milionária, que aquele dinheiro lá vai me fazer uma pessoa ridícula, uma pessoa estranha, uma pessoa suja. Isso tudo vem na minha mente. Gente, é muito sério isso.
É muito sério. Então eu tive que trabalhar tanto isso, tanto. Eu sofri muito para ter dinheiro. Eu sofri muito para chegar onde eu cheguei. Graças a Deus, hoje eu tenho uma vida confortável financeiramente falando, mas eu tive que quebrar isso em mim. Então, a nossa emoção sempre vai querer mandar mais na nossa razão. Porque a gente está sempre enraizado lá naquilo que eles colocaram na nossa mente. Nossa, Sandra, mas então foi muito ruim. Seus pais não deviam ter feito isso com você. Gente, eles não têm culpa. Eles não têm culpa. Aquilo era uma forma deles educarem. Uma forma que eles também aprenderam quando eles eram crianças. Né? Meu pai foi dispensado de casa pelo meu avô, ele tinha 9 aninhos de idade. O que ele aprendeu? Nada, aprendeu tudo com a vida, tudo que ele escutou, ele passou para os filhos que ele teve, e tá tudo certo. Cabe a nós mudarmos a nossa história a partir de onde a gente quer mudar. Então isso aí não tem que culpar pai, nem mãe, nem ninguém de jeito nenhum. Então vamos mudar essa programação verbal? Vamos mudar essa programação verbal, então, que vai dar certo. Então, olha só. O que você ouviu sobre riqueza, rico, abundância e dinheiro? Como que isso que você ouviu foi afetando a sua vida financeira até hoje? Então, eu desafio você. Dá mais uma pausinha aí no vídeo, não tem pressa não. Pega a caneta, pega o papel, anota aí. O que você escutou também? O que você viu as pessoas falando perto de você sobre os ricos, sobre as pessoas abundantes, sobre as pessoas prósperas perto de você? Pensa lá. As pessoas que criaram você. Pode ser que você não tenha sido criado pelos pais, mas as pessoas responsáveis por você. O que elas falavam o tempo todo perto de você sobre os ricos à volta de vocês? Isso ficou enraizado em você, né? Então, como que isso foi afetando a sua vida até hoje? Anota como que isso foi afetando a sua vida até hoje. No meu caso, afetou a minha vida eu achando que eu não poderia ter dinheiro, porque se eu tivesse eu seria igual aquele fazendeiro lá. Né? Rico é daquele jeito, então eu não queria nunca fazer dinheiro, eu fazia, o dinheiro sumia, desaparecia, dava um jeito de gastar, né? Então nós vamos fazer o que a partir de agora? Dissociar. O que é dissociar? Quebrar. Então eu preciso entender que isso tudo que eu aprendi, que eu vi lá no meu passado, tudo que eu escutei lá, tudo que eu vi as pessoas falando naquela fazenda perto de mim, eu vou dissociar de mim, porque isso não faz parte da minha autonomia que eu tenho hoje como pessoa. Isso não dá autonomia para eu ser pobre, isso não dá autonomia para eu não ganhar dinheiro e não ter dinheiro. Isso foi lá no passado, foi quando eu era uma criança, eu não sou mais criança. Agora eu sou uma adulta. Então você pode escrever aí se você estiver anotando. Agora eu sou uma pessoa adulta. Eu não sou aquela criança lá que escutou aquelas coisas todas aquela vez. Então o presente, que é o agora, onde a gente está vivendo agora, nos dá a opção de sermos diferentes. Isso é incrível. Quando você cair essa ficha aí, quando você derrubar essa ficha aí, você toma uma decisão importante, que é você falar, agora eu sou adulto. E a partir de agora, eu tenho autonomia para fazer diferente. Então, se o rico, ele era sujo sem banho, eu posso ser limpa com banho. Se o rico colocava cachorro para correr atrás de quem buscava as frutas do pomar, eu não, eu posso dar frutas do meu pomar. Eu posso oferecer ajuda para quem precisa, eu posso matar a fome de quem está com vontade de comer. Eu posso fazer diferente, eu tenho condições de ajudar. Se ele não dava nada para ninguém, era trancado nas coisas dele, eu posso ser mão aberta, eu posso sim ter uma meta de servir as pessoas. Eu posso ter uma meta de dar sim, e sem perder as coisas que eu tenho. Muito pelo contrário, Deus só dá recurso para quem semeia. Eu posso semear ao contrário daquele fazendeiro que não semeava. Não tem problema nenhum. Eu posso mudar o meu futuro, eu posso mudar o meu presente, eu posso mudar o que eu penso. Aquilo lá que colocaram na minha mente, aquilo lá era só coisa de criança. É coisa que eu aprendi quando criança, eu não sou mais, acabou. Então isso você vai dissociar o que você aprendeu para você poder ter realmente novos resultados. Eu acho isso incrível, é muito poderosa a nossa mente pode tudo o que a gente quiser. Então, a outra frequência que a gente sempre aprendeu na vida, eu quero falar para vocês, gente, são os exemplos. Então, como que as pessoas se comportavam perto da gente quando a gente era criança? Como que elas se comportavam? Gastava muito ou era econômica? Meu pai era muito econômico, ele ia para a cidade, lá da roça onde a gente morava, a gente encomendava um pacote de açúcar, a gente ficava orando para Deus, pedindo para Deus mandar esse pacote de açúcar, porque às vezes nem sempre ele trazia, né? Então, o que a gente via as pessoas fazendo com dinheiro à nossa volta? A gente via as pessoas com fartura, trazendo as coisas para dentro de casa ou regulando tudo. Então, o que a gente viu de exemplo, né? Eram gastadores ou econômicos? Eram pessoas que investiam dinheiro ou não investiam dinheiro, né? Era pessoa que tinha recurso ou não tinha recurso? Arriscava ou era conservadora?
Então, tudo isso que a gente foi vendo de exemplo à nossa volta, no decorrer da nossa infância até a nossa juventude, isso ficou gravado em nós. Esses exemplos são muito importantes. Então, tudo que a criança vê, a criança faz. Olha só essa frase. Tudo que a criança vê, a criança faz. Então, imagina que quando eu fui trabalhar cedo, porque meu pai não tinha condições de ajudar, e eu sou muito grata, tá tudo certo, né? Então, eu fui trabalhar cedo. Os salários que eu ia ganhando, no decorrer dos primeiros meses de salário, o que eu achava que tinha que fazer com esse dinheiro? Porque o meu pai ia pra cidade e não trazia as coisas. Eu achava que eu ia também ver as coisas, eu não podia trazer, eu não podia comprar. Era igual o exemplo que eu tive dentro de casa. Não podia levar, não podia comprar. Então, quando eu comecei a ganhar dinheiro, eu comecei a ficar trancada no dinheiro igualzinho, porque era o exemplo que eu tinha dentro de casa. Então, a fruta não cai longe, né, da árvore. A fruta não cai longe da árvore. Então, eu comecei a ficar igualzinha à árvore, né, que era o meu pai. Eu comecei a fazer as mesmas coisas que ele fazia em relação ao dinheiro quando eu comecei a ganhar dinheiro. Então, a sua razão para ter mais dinheiro é a principal para ter dinheiro. Então, qual que é a razão que você tem hoje para ter dinheiro? Eu, por exemplo, eu quero ter minha fundação, eu já ajudo 2 ONGs aqui na cidade que eu moro, que é Goiânia. Então, a minha razão para ter dinheiro é impactar vidas. Eu estou no Instituto Qualificar hoje, eu estou escrevendo esse livro, O Método Acredite em Você, para impactar vidas. Esse é o meu propósito, é o motivo pelo qual eu quero ganhar dinheiro. Eu quero ajudar muita gente através do meu salário, através do meu rendimento, através da minha retirada, do recurso que Deus vai colocar na minha mão. Então, a raiz de você querer ter dinheiro precisa ser positiva, porque se for negativa, você dá um jeito de não ter o dinheiro. Se a raiz for negativa, tipo assim, eu tenho medo de ganhar dinheiro e ficar igual aquele fazendeiro lá, eu tenho medo de ganhar dinheiro e ficar igual ao meu avô. Então, esse medo vai cortar o seu rendimento, vai cortar a forma como você vai ganhar dinheiro ou não. Então, o fundamento da gente ter medo é sempre a insegurança. Por que a gente tem medo de alguma coisa? Por exemplo, quem tem medo de avião? É a insegurança de entrar no avião e vão cair. Então, esse medo vem da insegurança. Se você acabar com a insegurança, você acaba com o medo. Então, precisa sempre entender que todos os medos e insegurança em relação ao dinheiro foram aprendidos por você, né? E não precisa fazer parte de você a partir de agora. Não tem necessidade de fazer parte de você a partir de agora, de jeito nenhum. Você tem a opção de fazer diferente a partir desse momento. Não interessa a idade que você esteja. Qualquer idade é tempo de fazer diferente, não interessa. Certo? Então, o medo não pode dominar você. Então, você pode escrever assim, ó, o medo não me domina. O medo tem medo de mim. Gente, eu amo essa frase. O medo morre de medo de mim. Coloca isso aí, porque aí a sua insegurança vai embora, você começa a deixar de ter medo. E a última influência que eu quero trazer para vocês, que mudou muito a minha vida, mudou muito meu resultado financeiro, a última influência são os episódios específicos que a gente viu na nossa infância e a gente indo lá para a juventude, para adolescência e até ficar adulto também, né? Que são os episódios específicos que a gente acabou presenciando no decorrer da nossa vida passada aí, né? Nos nossos anos passados. Então, nós vamos dissociar o que a gente viu de episódio específico na nossa vida. O que é dissociar? Quebrar, deixar no passado. Então, a partir de agora, você pode simplesmente fazer diferente. Então, para prosperar e ganhar mais dinheiro, a gente vai zerar tudo aquilo que a gente aprendeu sobre dinheiro até hoje. Zerar. Passa uma borracha aí, acaba com isso. Sandra, é fácil? Não. Mas você vai assistir esse vídeo quando você precisar. Você vai anotar isso aí, vai ler isso aí toda semana que você achar que tá com insegurança, que tá com medo, para você dissociar, para você quebrar, né? Então, você vai montar a partir de agora o seu modelo financeiro. Então, a partir de hoje, você vai ter o seu próprio modelo financeiro. O que é isso, Sandra? Você vai anotar aí o que você quer para você. Se você quer trocar de carro, se você quer sair do aluguel, se você quer comprar uma TV de 60 polegadas para sua sala ou para o seu quarto, se você quer fazer 2 viagens no ano, você vai montar o seu modelo financeiro e você vai seguir esse projeto aí, para você ter que buscar realmente o dinheiro. Tem que ter motivo para isso, né? Motivo de ação. Por isso que a motivação chama motivação, o motivo mais a ação que você tem para buscar. Então, sempre você verbalizar o que você quer. Sempre fala pra você, fala pro espelho, grava áudio no grupo de você com você mesmo. Eu tenho isso, né? Eu tenho um grupo comigo mesma. Grava um áudio aí pra você falando as coisas que você vai realizar.